Antes de eu entrar nos produtos, vamos falar sobre nutrição, tá? Vocês entenderem um pouquinho como que o nosso corpo funciona, como que a gente ganha massa muscular e perde gordura, tá? Eu coloquei esse desenho, que ele é bem impressionante, para vocês verem que a gente tem dois depósitos de gordura. É um depósito que fica na camada subcutânea, ou seja, nosso tecido adiposo que fica embaixo da pele, e tem um tecido adiposo que fica dentro da cavidade abdominal. Então, é esse que fica no meio dos órgãos, e esse tecido aqui, ele é um tecido mais perigoso para a nossa saúde do que esse tecido que fica embaixo da pele. O tecido adiposo intraabdominal, que é esse que está no meio dos órgãos, ele atrapalha o nosso metabolismo, ele pode nos provocar uma resistência à insulina. Isso quer dizer o quê? A insulina é um hormônio que ele está relacionado com todo o metabolismo do carboidrato, e a pessoa que não tem uma insulina que funciona bem, ela pode virar uma pessoa diabética, tá? Então, esse tecido adiposo, ele pode sim provocar uma diabetes no organismo. Ele altera a pressão sanguínea, ele altera o colesterol, então uma pessoa que ela tem essa gordura intraabdominal, ela pode ter alteração no perfil de colesterol dela, e ela pode levar a doenças cardiovasculares, tá? Então, é isso que a gente chama de síndrome metabólica. Síndrome é um conjunto de doenças. Acumular gordura, ela pode ter essas quatro patologias, né? Então, diabetes, pressão alta, problemas no colesterol e doenças cardiovasculares. Então, a gente tem que, sim, cuidar do nosso corpo, a gente tem que ficar magrinho, a gente tem que ter pouca gordura no nosso corpo, porque a gente vai ficar bem mais saudável. Então, emagrecer pode prevenir essas doenças? Sim. Tá? Então, uma pessoa, por exemplo, que ela tem pressão alta, só pelo fato dela emagrecer, ela pode melhorar. Só pelo fato dela emagrecer, a diabetes dela pode melhorar. Ok? Então, foco nessa gordura aí do abdômen, porque ela é uma gordura que altera bastante o nosso corpo. Eu coloquei essa outra foto aqui para vocês verem essa tomografia. São duas pessoas deitadas na máquina de tomografia e vocês conseguem ver essa pessoa que tem gordura. Então, aqui vocês veem bem o tecido adiposo subcutâneo e o tecido adiposo intraabdominal, que fica no meio dos órgãos. Essa pessoa do lado direito, ela tem menos gordura, né? Ela só tem um pouquinho de subcutânea, que é bem pouquinho, e dentro da cavidade abdominal dela, ela não tem nenhuma gordura, tá? Então, com certeza, essa pessoa é bem mais saudável do que essa. Uma característica engraçada de homens e mulheres é que os homens têm uma tendência a acumular gordura nessa região, na gordura intraabdominal. E a mulher, ela tem uma tendência genética de acumular gordura no tecido subcutâneo, embaixo da pele. Então, por isso que a mulher sempre é mais fofinha, tá? Essa gordura subcutânea, nossa, ela atrapalha bastante a nossa estética, muitas vezes, né? Porque a mulher acumula muito mais na região de bumbum, de coxa, de tríceps. E o homem, vocês podem ver que vários, eles são bem magros de pernas e braços, mas eles têm aquela gordura intraabdominal, né? A gordura que fica atrás da parede abdominal, que fica com aquela barriga bem redonda e bem dura, que parece a barriga de grávida. E tem homem que tem até a barriga de tanquinho, porque ele não tem gordura embaixo da pele, mas ele tem a gordura intraabdominal. Então ela fica uma barriga de tanquinho, só que para frente. A gente brinca que é casco de tartaruga que fica. Então esse homem, ele também tem que eliminar essa circunferência de cintura, tá? Mesmo que ele seja magro de braços e de pernas, tá? É por isso que a mulher,
ela tem menos tendência a doenças cardiovasculares do que os homens, tá? Os homens correm mais risco por causa da gordura que fica dentro da cavidade abdominal. A linha Zen, ela é uma linha que ela vai trabalhar justamente aí, né, controlando o ganho de peso, a obesidade, né, o sobrepeso. Aqui no Brasil a gente tem algumas pessoas bem obesas, mas a maioria é sobrepeso. É diferente lá do perfil dos Estados Unidos, que a gente vê bastante pessoas obesas mesmo, tá? Então, mas a gente imita bastante os Estados Unidos aqui no Brasil, então a gente está indo pelo mesmo caminho. Então, a nossa linha, ela é uma linha que vai controlar o ganho, a gordura, né, corporal, ela vai nos gerar saciedade e ela vai controlar a inflamação. A gordura acumulada no nosso corpo, ela tem alguns problemas, tá? Além da síndrome metabólica que eu falei, ela tem essa característica de encurtar os nossos telômeros. Os distribuidores mais antigos, a gente sabe bem o que é isso, né? Telômeros. No nosso DNA, a gente tem, ele fica todo enroladinho num formato de X, se vocês lembrarem, que chama cromossomo. E cada pontinha desse cromossomo tem uma capinha protetora, tá? Então, cada xizinho do DNA tem uma capinha protetora que se chama telômero. E conforme esses telômeros vão encurtando ao longo da nossa vida, a gente tem aspecto de envelhecimento. O que eu quero dizer? Uma pessoa que engorda, ela tem encurtamento de telômeros, então ela vai envelhecer mais rápido. A gordura, ela é extremamente inflamatória, tá? Ela causa inflamação, ela produz moléculas inflamatórias. Então, essa inflamação toda, ela aumenta uma coisa que chama oxidação no nosso corpo. A produção de radicais livres. O que é isso? Quando a gente está respirando, a gente está produzindo essa molécula que se chama radical livre, e essas moléculas, elas oxidam o nosso corpo, elas enferrujam o nosso corpo. E alguns desses radicais livres, eles podem ir até o nosso DNA e destruir, causar dano nessa hélice de DNA. Então, também a gente tem um problema aí de um DNA produzindo proteínas erradas, tá? Então, por isso que a gente pega tanto na questão da antioxidação. Se tem uma molécula oxidando, a gente precisa de antioxidantes. Olha aí o nosso reserve ajudando nesse aspecto, né? Porque o reserve, que tem resveratrol, é um grande antioxidante, é um dos poucos antioxidantes que consegue proteger o nosso DNA. E a gordura também, ela diminui o pool de células-tronco. A gente conhece muito bem essa quantidade de células-tronco que a gente tem no nosso tecido adiposo, né? Por isso que a gente tem a nossa linha luminesce, que é uma linha retirada dessas células-tronco, e só pelo fato da gente engordar, a nossa própria pele diminui o pool de células-tronco, a quantidade delas, tá? Então, olha só várias coisas que você engordar, você está provocando no seu corpo. Vamos entender um pouquinho como é que funciona fome e saciedade, tá? Então, o hormônio que causa a sensação de fome, ele se chama grelina. Então, quando a gente tem uma diminuição de energia, o nosso cérebro, ele percebe que não tem mais glicose na corrente sanguínea, vou falar bem fácil para vocês entenderem, tá? Então, assim, o nosso sistema nervoso, que é o nosso cérebro, ele consome glicose como fonte de energia. Ele não consome gordura, ele não consome proteína, é só glicose, ou seja, açúcar. Não estou dizendo para vocês consumirem açúcar para saciar o cérebro, tá? Qualquer carboidrato que você comer, seja ele de batata doce, de aveia, de fruta, ou de um doce, ou de próprio açúcar, né? Como eu disse, o doce,
isso vai gerar uma quantidade de glicoses na corrente sanguínea. E aí, às vezes, é muito, tá? Quando a gente come muito carboidrato, é demais. E o que sobrar, o seu organismo não vai usar, o seu cérebro também não vai usar, suas células não precisam de tanto, e aí isso vai ser transformado em gordura. Então, a gente vai acumular, se tiver sobrando, essas glicoses na corrente sanguínea. Mas, voltando aqui para a saciedade, quando essas glicoses começam a diminuir na corrente sanguínea, ou seja, a sua glicemia cai, o seu sistema nervoso ele vai pedir essa glicose de volta. Então, ele vai mandar um sinal para que o seu estômago produza essa grelina, e aí você se sinta com fome, tá? Começa a roncar o estômago. Quando a gente engorda, o que acontece? A gente começa a perder a sensação de saciedade, que é gerada por esse outro hormônio aqui que se chama leptina. Então, quando a gente come, as células de gordura, elas recebem, né, gordura, e elas ficam mais cheinhas, e elas começam a produzir esse hormônio que se chama leptina. E aí o seu cérebro percebe que a leptina está presente na corrente sanguínea e ele fala, opa, pode parar de comer, que você não precisa mais. Só que quem engorda começa a produzir moléculas pró-inflamatórias, tá? E aí o que acontece com essas moléculas de inflamação? Você acaba não sentindo mais a leptina. É como se você tivesse resistente à leptina, não está percebendo mais o hormônio, então a gente não sente tanta saciedade mais quando a gente engorda, tá? Então, quanto mais a gente engordar, mais a gente vai querer comer, ok? Isso é bastante importante. Aí, a nossa linha Zen, qual que é a proposta dela? Ela chama Zen para ser para dar essa característica de uma linha holística, tá? Então, existe envolvido no programa o emagrecimento, o ganho de massa muscular e melhorar essa questão da saciedade, tá? Então, a gente vai queimar a gordura ao mesmo tempo que a gente forma massa muscular. E a proposta da linha Zen é criar um estilo de vida saudável. A gente não está aqui propondo substituição de refeição, a gente não está propondo. O Mark fala muito, né? Vamos criar um conceito que se chama undiet. Né? Vamos parar de fazer dieta e vamos entrar num estilo de vida. Então, é toda uma comunidade, tá? Para todo mundo se ajudar, por isso que o grupo do Facebook é tão importante, para todo mundo entrar numa comunidade e promover saúde, promover atividade física, promover alimentação saudável, tá? Então, essa é a proposta da linha Zen, tá? Tem a parte de dieta, tem a parte de exercício, tem a parte da suplementação para ajudar e tem essa comunidade toda que vai ajudar todo mundo a se manter no programa e criar um estilo de vida saudável. Uma coisa importante, tá, que eu gosto de frisar para as pessoas entenderem, que eu vou explicar isso também, como é que funciona, mas que não é para se pesar, tá? Não é para basear o seu resultado só no peso, tá? Por que isso? O Mark, ele sugere que a gente meça a nossa circunferência de cintura. Lembra que eu falei da gordura que fica dentro da barriga? Se você estiver emagrecendo ali, a sua circunferência de cintura ela vai diminuir. E esse é um marcador super bacana para a gente ver se a gente está tendo resultado. No consultório, eu explicava muito isso para os meus pacientes, tá? Que a balança ela não servia para muita coisa. Então, olha só, perda de peso é diferente do que emagrecimento. O que eu procurava com os meus pacientes? Emagrecimento. Por mais que a pessoa não perdesse peso. Mas como que isso pode acontecer, né? A pessoa emagrecer e não perder peso. Olha esse desenho que eu coloquei aqui. Os dois indivíduos do desenho, eles têm o mesmo peso, a mesma altura e o mesmo IMC. Então, o que eu quero dizer? Que a balança, ela é
limitada, tá? Ela só está pesando um volume, ela não está enxergando a composição corporal. Então, se a gente colocar aqui desse lado o Schwarzenegger na balança e, por exemplo, o Faustão, né, de um tempo atrás, os dois iam ter, por exemplo, o mesmo peso, só que um não tem quase nada de gordura e o outro tem bastante. Aqui dá para entender melhor isso que eu estou falando. Aqui nessa foto, vocês estão vendo músculo e gordura. 2,27 kg. Os dois têm o mesmo peso, tá? E olha só, o músculo, ele ocupa muito menos espaço do que a gordura. Olha o tamanhão que é, né, o mesmo peso em gordura. Por que isso? O músculo, ele é muito mais pesado, porque ele tem mais água e ele é mais denso. A densidade conta muito. É que nem aquela coisa que a gente aprendeu na escola, né? De densidade. 1 quilo de chumbo é pequeno e 1 quilo de algodão ocupa bastante espaço, porque o algodão é muito menos denso. E a gordura é a mesma coisa, tá? Ela pesa, o mesmo volume aqui, ela pesaria muito menos do que a massa muscular. Então, quando você começa a fazer exercício e começa a ganhar massa muscular, você pode aumentar o seu peso na balança. E isso é bom, tá? Porque a massa muscular, ela é muito ativa no nosso metabolismo. Você gasta muitas calorias na massa muscular e na gordura quase nada. Então, fazer exercício e ganhar massa muscular vai ser ótimo para o seu metabolismo aumentar. Tá? Então, a gente, quando faz 40 anos de idade, a gente entra num processo de perda de massa muscular natural. Por isso que o nosso metabolismo, ele cai. Né? A gente vê aquelas pessoas falando, nossa, quando eu era jovem, eu podia comer qualquer coisa. Agora eu leio a receita e já engordo. Né? Meu metabolismo não é mais o mesmo. Por quê? Essa pessoa, ela deixou a massa muscular diminuir. Então, o metabolismo dela caiu. Quem faz exercício, principalmente os exercícios de força, viu, mulherada? Não precisa ter medo de fazer exercício de força, você não vai ficar super musculosa, pode ter certeza, porque a mulher tem menos testosterona do que o homem, então é muito difícil uma mulher ficar extremamente musculosa. Se todo mundo, né, mulheres e homens, fazerem exercício de força, você está melhorando a sua massa muscular, aumentando o seu metabolismo. Mas você pode ganhar peso, tá? Então, se você, por exemplo, fez dieta, e aí você se pesou, né, você eliminou 5 quilos de gordura e ganhou 3 de massa muscular no período, a balança, ela só vai te mostrar 2 quilos, mas, na verdade, você enxugou de gordura 5 quilos. Uma coisa interessante que eu coloquei aqui no pé do slide, vocês já pensaram quanto que tem de calorias em cada quilo de gordura? 1 quilo de gordura vale 7.000 calorias no nosso corpo. É caloria pra caramba. Né? Então, a gente tem que, para enxugar 1 quilo de gordura do nosso corpo, a gente tem que eliminar aí 7.000 calorias na nossa rotina. Não dá para fazer isso de um dia para o outro. Mas se você, por exemplo, estiver fazendo uma restrição, né, de calorias alimentar, você vai ser obrigado a usar as calorias estocadas no seu tecido adiposo. Por isso que a gente emagrece. Então, a gente tem que aumentar o gasto calórico com exercício e a gente tem que enxugar as calorias da dieta, assim a gente força o nosso corpo a usar as calorias estocadas, tá? E aí, quem desenvolveu esse programa é o Mark McDonald, que é esse cara maravilhoso, de uma energia incrível que a gente pôde conhecer no lançamento. Ele é uma pessoa muito bondosa, muito preocupado com todo mundo. Ele ficou lá no stand respondendo todas as perguntas com muito carinho. E é uma pessoa que já tem bastante renome no mundo fitness nos Estados Unidos.
Se vocês pesquisarem o Mark, vocês vão ver que ele tem livros, que ele tem entrevistas em canais de televisão bem significativos lá nos Estados Unidos. É uma pessoa que trabalha há anos e anos com esse meio fitness, tá? Então, uma dica que eu vou dar para vocês agora, que aconteceu nesse período, que é o seguinte: quando vocês forem apresentar a linha Zen para profissionais da área da saúde, mostra quem é o Mark. Isso vai gerar muito mais credibilidade, né? Teve gente, por exemplo, que pegou meu Hangout antigo ou uma gravação minha de um treinamento que eu dei no Teatro Gazeta e mandou para personal, e mandou para nutricionista. Eu não tenho nenhuma credibilidade com essas pessoas, né? Então, você falar do Mark, que é o criador da linha, isso gera muito mais credibilidade na hora de vocês mostrarem o programa para outros profissionais, tá? E saibam de uma coisa: existem várias condutas de exercício no mercado, no meio, tá? Existem várias condutas de dieta. O Mark, o que ele fez? Ele deu uma misturada em um pouco de tudo. Eu gosto de falar isso para vocês entenderem um pouquinho, né, desse mundo profissional, das pessoas que atendem, né, que são personal trainers, que existe a linha de estudo de cada pessoa. E a gente, né, defende o que estudou com unhas e dentes. Por isso que a gente vai numa nutricionista, ela vai falar: olha, esse método aqui é o melhor. É porque ela estudou isso, ela vira até um credo, muitas vezes. Eu posso falar bem sobre isso da minha área, né, na área de nutrição. É louco, porque existem mais ou menos 5 tipos, tá? E cada profissional acredita extremamente naquilo, porque estudou, ninguém está errado, né? Tudo funciona. E um briga com o outro, um não quer falar bem do método do outro, mas no fim o que eu percebia é que tudo funcionava, né? Então, assim, existe o pessoal super acadêmico, que eu comecei assim, né? Eu fazia parte de um grupo que estudava muito lá na USP, e era tudo muito baseado em estudo científico, que é correto. Só que era muito fechado, ninguém abria para outras coisas novas que estavam entrando. Tá? Então tem os acadêmicos, daí tem o pessoal da funcional, depois eu fui fazer funcional, a nutrição funcional, que é aquela nutrição que vai tentar reequilibrar todo o corpo de alergias, de inflamação. Então existe cortes de muitos alimentos, como, por exemplo, glúten, laticínio, a dieta que é anti-inflamatória, tá? Era maravilhoso isso daí. Só que também existem profissionais na área funcional que acham que isso tem que ser para todo mundo. E às vezes não. A pessoa, por exemplo, ela não tem nenhuma intolerância a laticínio, mas elas eram categóricas em falar: não, laticínio não faz bem para ninguém. E aí tirava, sendo que a pessoa talvez não precisasse daquilo. Aí tem os marombeiros. Os marombeiros são aqueles que só comem, os mais radicais, né? Só comem frango, batata doce e suplementação. Nada fora disso funciona. Aí tem os anticarboidrato. Não, carboidrato é um veneno, não pode comer de jeito nenhum. Os Atkins, né? A dieta de South Beach, tem o Dukan, tá? Tudo. O Dukan até tem algum carboidrato. E aí tem agora o jejum intermitente, que também funciona, né? Tá saindo vários estudos novos mostrando que o jejum não é maléfico. Então, assim, o que eu quero dizer? Existem várias condutas, todas funcionam. Eu, como nutricionista, eu gostava de misturar e individualizar para a pessoa. Eu falava: bom, você gosta da parte dos marombeiros? Então vai comer batata doce de manhã, se isso é uma coisa que você gosta de fazer. Se eu via que a característica da pessoa era aquela. E eu acredito que o Mark, ele também tem ele também tem essa característica de misturar, sabe, as condutas.
e criar esse programa que fica fácil de todo mundo fazer e que eu já falei aqui de você criar um estilo de vida novo. Funciona. A gente está vendo muitos e muitos resultados, tá? Pessoas que já estão um mês e pouco aí no programa, que emagreceram horrores, tá? Então, quando vocês forem falar com os profissionais da área da saúde, fala, olha, esse é o método do Mark, ele é uma pessoa assim, assim, assado, ele escreveu esse livro, é uma coisa que tem funcionado super bem, olha aqui as fotos de antes e depois. Né? Então, acho que resultado é uma coisa que grita, fala muito mais alto do que qualquer coisa, tá? Então, vamos lá, vamos entender sobre a nossa linha Zen, os nossos 3 produtos que a gente já tem disponíveis aqui no Brasil. Vamos começar com o Prime, que ele é consumido na primeira fase do nosso programa, e ele serve como uma limpeza, tá? Então, desmembrei aqui o que ele tem. O Psyllium, ele é uma planta medicinal, a gente chama de fitoterápico, é uma fibra solúvel, tá? O que é isso? Existe fibra insolúvel e fibra solúvel. Nenhum tipo de fibra a gente absorve, ela vai passar reto pelo nosso intestino, tá? Então, a fibra insolúvel é aquela que não mistura em água e a solúvel mistura. O que acaba acontecendo com esse tipo de fibra? Como ela mistura em água, ela agrega água nela, por isso que ela chama solúvel, ela vai aumentar de tamanho. Vocês já viram a chia, quando a gente coloca ela na água, que ela fica parecendo um gel e ela aumenta de tamanho? Isso vocês conseguem ver bem o que é a fibra solúvel, tá? E essa fibra solúvel, ela tem uma boa notícia. Eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Ela absorve também gordura, tá? Então, uma parte da gordura que você está comendo vai embora, tá? A fibra, ela vai passar pelo seu intestino todinho e vai sair nas suas fezes, tá? Então, para nosso intestino funcionar, ele tem que ter volume. Aqui eu já entro na questão que muita gente perguntou, é falar, meu intestino prendeu. Pode ter prendido por causa do psyllium, porque ele está puxando água para ele, então você tem que aumentar a sua hidratação, tá? Então, isso é uma coisa que faz muito parte da fase 1, aumentar bastante a água, e você diminuiu o seu volume de alimentos, tá? Então, não tem tantos alimentos quanto o seu intestino estava acostumado, então pode ser que ele tenha prendido um pouco. O que você precisa? Aumentar as saladas, aumentar os legumes, que eles vão fazer esse intestino funcionar. Então, o psyllium, quando a gente consome ele vai agregar água nele, ele vai virar aquele gelzinho, agregar um pouco da gordura, e ele vai aumentar de tamanho. O nosso intestino, percebendo que ele está cheio, ele começa a se movimentar, ele começa a passar o bolo fecal para frente. Então, por isso que a gente tem o intestino sendo feito essa limpeza, tá? Tem gente que não vai no banheiro 15 dias sem ir no banheiro, tá? Fazer número 2. Isso é gravíssimo, gravíssimo, tá? Porque todo o bolo fecal, as fezes, tem muitas toxinas ali. E essa pessoa, ela fica 15 dias sem ir ao banheiro, carregando as fezes de lá para cá, eu falo que fica enfesada, e absorvendo todas essas toxinas. Então, a gente tem que ir no banheiro, fazer número 2, pelo menos 1 a 2 vezes por dia, tá? Então, o psyllium vai ajudar nisso. Pimenta, ela é um termogênico. O que é isso? Vai ajudar o nosso corpo a queimar mais a gordura acumulada, tá? Para isso que serve termogênico. Tem gengibre na fórmula, que ele é um anti-inflamatório. Então, lembra que a gente precisa diminuir a inflamação do nosso corpo para a gente perceber mais a saciedade? Então, ele vai ajudar nisso. E ele é antioxidante, tá? Errada a palavra aqui, ó. Antioxidante, tá? Então, ele tem ele tem várias substâncias dentro que vai ajudar o nosso organismo a combater os radicais livres. Ele também tem um efeito termogênico
bem menor, tá? Do que a cafeína e a pimenta. Cafeína é um potentíssimo termogênico e ela aumenta a diurese, por isso que o pessoal tem notado que faz bastante xixi. Vocês já tomaram Nivo e perceberam como dá vontade de fazer xixi rápido? Tá? Por causa da cafeína. E ele tem também aqui um complexo B, tá? Que vai aumentar ou vai ajudar o nosso corpo no metabolismo, ou seja, queimar calorias. Vitamina B1, que ela está relacionado à melhora da hipoglicemia, então a gente na fase 1, a gente pode ter um pouco de hipoglicemia. Lembra que eu falei que o nosso cérebro, ele precisa de carboidrato? Como a gente está numa fase 1 que tem baixíssimo carboidrato, então para quem é seguidor, por exemplo, da dieta low carb, o nosso programa, ele é low carb, tá? Diminuir bastante, a gente só tem o carboidrato praticamente das frutas na fase 1. Então, a gente pode entrar em hipoglicemia. Tem gente que sente dor de cabeça, tem gente que sente tontura, fraqueza. Até por isso que o exercício na fase 1, o Mark pede para ou não fazer, ou diminuir, se você é uma pessoa que não está acostumada a fazer exercício com pouco carboidrato no organismo, tá? Se a pessoa, por exemplo, tem uma crise de hipoglicemia durante o exercício, ela pode desmaiar, tá? Então, a vitamina B1, ela pode ajudar nisso. A B6, ela é uma vitamina que ela está relacionada com detoxicação, tá? Então, a gente chama a fase 1 de fase detox, e a gente vai ajudar o nosso organismo a se limpar de toxinas, tá? Como que a gente absorve toxinas? Com alimentação ruim, então cheio de industrializados, com aditivos químicos, com corantes, com realçadores de sabor, com conservantes. A gente tem aditivo químico em tudo quanto é produto, né, de limpeza, até cosméticos, por isso que a nossa linha Luminesce ela é tão limpinha, né, de coisas que são tóxicas para o nosso corpo. Então, o nosso organismo, ele limpa, o seu fígado, ele serve como um filtro para você limpar o seu corpo, eliminar tudo isso que entra no organismo. Detox a gente faz desde o dia que a gente nasceu, tá? Então, não existe um produto detox. Existe uma dieta com característica detoxicante, tá? Que você está consumindo alimentos para ajudar o seu organismo a limpar e parando de consumir alimentos que intoxicam. Tá? Então, a vitamina B6, ela está relacionada nesse detox, ela ajuda o nosso organismo a se liberar de substâncias ruins, tá? Ela é precursora de serotonina, que é um hormônio que nos dá saciedade, tá? E dá alegria. E ela transforma glutamato em GABA, tá? Então, assim, o que eu quero, só como curiosidade, GABA é um neurotransmissor que acalma a gente, tá? E glutamato é uma coisa que super irrita a gente fica irritado com excesso de glutamato. Então, aquelas comidas que têm realçadores de sabor, normalmente elas têm glutamato monossódico, tá? Isso é péssimo para o nosso corpo. Então, o que ele vai fazer? A B6, ela vai ajudar o nosso corpo a transformar esse glutamato nesse neurotransmissor, que é o GABA, que acalma a gente. E a vitamina B12, que está relacionada com o processo de detoxicação também, está relacionada na formação de serotonina e homocisteína, que ela transforma a homocisteína, que é uma molécula pró-inflamatória, tá? Então, também a B12 aí diminuindo a homocisteína, que é a inflamação. O Shape, o que é? Ele é um suplemento para a gente queimar, tá? Para a gente ajudar o nosso organismo a queimar a gordura. O que ele tem aí? Quitosana, que ele é uma substância que vem de crustáceos. Então, se você é alérgico a crustáceos, você tem que fazer um teste com Shape e ver se você não tem nenhuma reação, tá bom? Então, não tem jeito. Se você é uma
pessoa que é alérgica a crustáceos, pode ser que você fique com reação por causa do shape, aí tem que suspender. Mas ela serve para diminuir a absorção de gorduras lá no intestino, tá? Então ela vai diminuir a gordura que vai passar para dentro do seu corpo, isso é bom demais. Tem laranja amarga aí dentro, que é uma fruta chinesa que está relacionada na termogênese. Olha lá, termogênese, queima de gordura, tá? Lipólise é a quebra da gordura, ou seja, a gordura que está presinha lá dentro da célula, presinha lá na nossa coxa ou no nosso pneuzinho, ela vai ser mais liberada para dentro da corrente sanguínea e ela aumenta o metabolismo, tá? Goji berry é uma frutinha que ela também é anti-inflamatória. Então, para melhorar lá a inflamação que a gordura causa, melhorar a sensação de saciedade e super, hiper antioxidante a goji berry. Então, ela vai ajudar nos danos que a gordura causa aí, aumentando os radicais livres. Pimenta, termogênico também, que eu já expliquei. Se você é alérgico à pimenta, a mesma coisa que eu falei da quitosana. Cafeína, daí dentro do shape tem uma quantidade maior de cafeína, tá? Então tem mais do que no Prime, e justamente é termogênico, tá? Para você queimar mais e causar essa diurese, tá bom? Tem picolinato de cromo, que é um mineral que ele vai melhorar a sensibilidade da insulina, tá? Então ele vai trabalhar também na glicemia. Vou explicar isso da insulina para vocês entenderem. Todas as vezes que você come carboidrato, seu pâncreas ele vai produzir esse hormônio que se chama insulina. E ela serve para varrer as glicoses que entraram para dentro das células e para dentro do tecido muscular e nervoso, tá? Traduzindo o que eu falei, ela vai carrear, tá? Ela vai ser um carreador de glicoses para dentro dos tecidos que estão precisando. Sem insulina, o seu organismo não consegue pegar essa glicose e mandar para onde tem que ir. Então, ela fica presa na corrente sanguínea. Por isso que o diabético, ele tem açúcar no sangue. Isso é péssimo, tá? Isso faz muito mal. Só que quando a gente come muito carboidrato, a gente sobra essas glicoses, tá? Porque os tecidos não estão precisando de tanto assim. Então, é a própria insulina que vai estimular o seu organismo a pegar essas glicoses que estão sobrando e mandar elas para dentro do tecido adiposo. Então, transforma tudo em gordura. Então, o que eu quero dizer? Quanto mais carboidrato refinado você comer, esse carboidrato ele vai entrar muito rápido na sua corrente sanguínea, são os de alto índice glicêmico, isso quer dizer, vai entrar rápido dentro da ssua corrente sanguínea, uma quantidade de glicose muito grande, o seu corpo vai produzir mais insulina e você vai engordar mais. Tá? Então, o picolinato de cromo, ele melhora a ação da insulina, quer dizer que essas glicoses, elas vão entrar mais para dentro da corrente, para dentro das células, para dentro do músculo, para dentro do tecido nervoso, tá? E sobrar menos na corrente sanguínea. E ele diminui a vontade de doces. Uma curiosidade aqui, vocês sabiam que quem come muito doce, muito açúcar, elimina cromo do corpo? É isso aí. Não pode comer muito açúcar, não, tá? Diminuir o máximo possível. E o Fuse, tá? Então a gente tem duas proteínas deliciosas. Eu acho que o diferencial da nossa proteína é o sabor e o adoçante, tá? Porque quando perguntam assim, por que eu vou falar para a pessoa tirar a proteína que ela já usa para usar o Fuse? Tá? Primeiro, o Fuse ele não é só proteína, tá? Ele é um blend de coisas. E a gente tem essa vantagem da nossa ser adoçado com stevia, e a gente tem a vantagem de que o sabor e a consistência
Não tem igual, tá? Eu que sou nutricionista já trabalhei com diversas marcas de proteína e o sabor é inigualável com o Fuse. O que ele tem? Caseína e whey, tá? Então são as duas proteínas que a gente tem, que elas são de origem animal, tá? Então ficam me perguntando assim, mas e o vegano? E o vegano? O nosso Fuse, ele tem a caseína que é do leite e o whey que é do leite, tá bom? Então, se a pessoa ela não vai consumir nenhuma fonte de produtos animais, ela não vai querer consumir o Fuse. Para que servem essas duas proteínas? Então, a gente tem uma proteína de absorção lenta, que é a caseína. Então, a gente tem as proteínas sendo liberadas lentamente. Então, toda proteína, ela é uma junção de uma coisa que chama aminoácidos, que vocês já devem ter ouvido falar. Então, imagina um colarzinho de pérolas, tá? E a proteína caseína, ela é uma proteína maior. Então, ela vai demorar mais para ser liberada, para ser digerida. Então, esses aminoácidos, eles vão ser liberados lentamente para dentro da corrente sanguínea. E já o whey, ele é uma proteína de absorção mais rápida. Para que serve você ter uma proteína de absorção lenta e outra de rápida? Quando a gente faz exercício, e a gente faz exercício de força e um esforço grande, o nosso músculo, ele é como se fosse vários fiozinhos de cabelo, tá? Todos amarradinhos, mas imagina um rabo de cavalo, tá? Isso é o músculo, são fibras musculares. E quando você imprime uma força ali, você pode ter microlesão. E essa microlesão, ela precisa ser curada, tá? Então, o seu organismo ele vai pegar aminoácidos, repor esses aminoácidos nessa fibra e formar novas fibras musculares, ou seja, não novas, tá? Mas essa fibra muscular ela vai ser regenerada de uma forma mais forte. Por isso que a gente ganha densidade muscular quando a gente faz exercício de força. E o whey, ele é importante para você ter essa liberação rápida, essa disponibilidade rápida desses aminoácidos para o seu músculo. Já a caseína, como ela é de absorção lenta, ela vai sendo, a gente fica com mais saciedade ao longo do dia. Tem muito marombeiro que toma a caseína à noite, durante a, desculpa, durante a noite essa absorção ela ir sendo esses aminoácidos sendo liberados mais lentamente, então você tem uma manutenção de aminoácidos na corrente sanguínea durante a noite. O MTC ou TCM, a maioria das pessoas já ouviram falar que eles são gorduras médias, tá? Então eles chamam TCM, que é triglicerídeo de cadeia média. Então é uma gordura, imagina uma gordura de um tamanho menor, tá? Porque a gordura saturada, que é a manteiga, a gordura da carne, elas são de cadeia longa, tá? Elas são gorduras compridas, a molécula dela é bem comprida. Essa gordura, ela é média, e ela é uma gordura que tem uma absorção mais rápida e ela é mais saudável, tá? Fica com isso, essa informação, ela é mais saudável. Tanto que o óleo de coco, ele é rico em TCM, ok? Então, existe 3 tipos de gordura. A maior, que é a longa, a média e a curta, tá? O TCM é uma gordura mais saudável. A latinose é um carboidrato. E esse carboidrato, ele é um carboidrato de lenta absorção, tá? Então não é aquele de alto índice glicêmico que é no açúcar. A diferença até do nosso Fuse do Brasil para o Fuse dos Estados Unidos é que dos Estados Unidos tem açúcar e nosso eles colocaram a palatinose. Então esse carboidrato ele não vai produzir essa insulina em excesso e aí você também tem uma manutenção de uma glicose na sua corrente sanguínea mais lentamente, tá? Então, o seu cérebro, ele não vai chiar de fome. A polidestrose, ela é uma fibra, tá? Lembra que eu falei da fibra, que eu expliquei do psyllium? A polidestrose é uma fibra, tá? Então, assim,
monte de gente, inclusive da área da saúde, que eu já vi, confunde polidestrose com destrose. Destrose é açúcar, tá? Faz mal, é ruim. Polidestrose é fibra, ela não vai ser absorvida. Aí ela serve como um pré-biótico. O nosso Fuse, ele não tem probióticos, que é as bactérias benéficas do intestino. Mas a gente tem a fibra que os pré-bióticos, que as nossas bactérias intestinais gostam de consumir, tá? E ele também dá a fibra da saciedade. E como eu disse, é adoçado com estévia. Esse Fuse, ele tem a proposta de te dar saciedade, então você vai sentir fome mais ou menos 2 horas depois que você consumiu. Vai fornecer aminoácidos para a construção muscular. Sobre lactose, tá? Ele tem traços de lactose. Quem tem muita sensibilidade à lactose vai sentir o quê quando usa o Fuse? Desconforto intestinal, pode soltar o intestino e a pessoa ela pode ficar produzindo muitos gases, tá? Então, se você é muito sensível à lactose, porque assim, traços, gente, é que ele foi processado aonde ele tem traços de soja também, tá? Muita gente fala assim, mas tá escrito que tem soja. Não, ele pode ter sido processado aonde processa soja e aí ele tem alguma coisa, traços, tá? Não é que ele é de soja. Então, quem tem muita sensibilidade à lactose pode sentir alguma coisa, tá? Então, o que a gente recomenda? Ou que você não tome 2 vezes por dia, ou que você tome 2 vezes por dia um scoop só em vez de 2. Ou você toma um scoop uma vez por dia. Para mim tá funcionando assim, porque eu sou bem sensível. Um scoop por dia não tem me alterado em nada, tá? E eu continuo consumindo Fuse porque ele é delicioso. Então, faz o teste, tá bom? Se mesmo com um scoop você tá sentindo, daí você vai ter que suspender o uso do Fuse. E aí, a gente tem o nosso programa, tá? Que ele é um programa de 3 fases, que ele vai durar 8 semanas, por isso que ele chama Zen Project 8. E a proposta é você eliminar gordura, ganhar massa muscular, tá? E aí criar esse estilo de vida. Então, você se acostumar com esse tipo de alimentação. Então, a fase 1, ela é de 1 semana. Se você quiser estender para 2 semanas, ok, né? Ele fala, se você tem que perder mais de 20 quilos, estenda para 2 semanas a fase 1, tá? Então, o que a gente vai usar desses suplementos na fase 1? O Fuse e o Prime. Gente, lá nos Estados Unidos, o Prime é 2 cápsulas por dose. Aqui no Brasil é 1 cápsula, tá? Então, são 2 cápsulas que você vai usar por dia. Uma antes do seu lanche da manhã ou do almoço e uma antes do seu lanche da tarde ou antes do jantar, tá? E a proposta é você cortar todos os alimentos que são intoxicantes, fazer essa limpeza e eliminar líquido, tá? E aí você é uma fase sem carboidratos e com exercício leve ou exercício nenhum, tá? Isso aqui faz parte do nosso guide, que você não pode consumir esses alimentos nesse período. Então, glúten, nada, soja, nada, e aí o tofu poderia, tá? Então, muita gente pergunta assim, mas por que não pode soja e pode tofu? Porque a soja, do jeito que a gente importou ela aqui para o nosso ocidente, ela está sendo consumida diferente do que como se consome no Oriente, tá? Como a soja é uma proteína de difícil digestão, e aqui o Mark, a proposta dele é melhorar a digestão, corta-se fora a soja normal, mas pode manter a soja fermentada, que é assim que se usa lá no Oriente. Tá? Então, tofu, natto, tempê, ela já está fermentada, isso quer dizer que ela já está
mais digerida para você, tá pré-digerida para você, tá? Então não teria problema consumir o tofu. Sai fora os laticínios, tá? Queijo, iogurte e leite. Sai fora açúcar refinado, todos os adoçantes, além do stevia. Eu, Ana Lua, uso o xilitol, tá? Então, para mim é um bom adoçante também. Tira-se o sal, todos os grãos, né? Então, os carboidratos, então os feijões e os cereais saem nessa fase. Aqui está escrito soda dietética e normal, porque está em inglês, que é soda, que é refrigerante, tá? Então não pode nenhum tipo de refrigerante, nem álcool. Café, ele pede para diminuir bastante. É aquela pessoa, sabe, que consome vários cafés por dia. O que você pode fazer? Você vai ter a cafeína do que tem no Prime. Se você é uma pessoa que consome café, se você tirar totalmente, você pode ter dor de cabeça, tá? Abstinência de cafeína. Então, pode tomar cafés mais fracos, ou eu deixo sempre o da manhã, tá? Porque senão eu fico com dor de cabeça. E se hidratar, consumir bastante água, bastante água, tá? Aqui são os alimentos que a gente pode consumir, tá? Então, as proteínas magras, as gorduras permitidas, os carboidratos, que são de frutas e legumes no começo, e os alimentos que são liberados são todos que não têm calorias e que não são industrializados, tá? Então, assim, gente. Ah, mas gelatina diet não tem caloria. Posso consumir? Não. Tem corante, tem realçador de sabor, tem fruta de mentira lá dentro, é tudo artificial, tá? O adoçante ruim. Então não pode. Posso Coca Zero porque não tem calorias? Não. Não pode Coca Zero, tá? Porque é intoxicante, tem corante, tem química pra caramba lá dentro, tá? Não pode Coca Zero. Você tem todos as ervas, os chás, especiarias e vegetais que não têm carboidratos, tá? Então, aspargos, que é talo, não tem calorias, pimentão, repolho, brócolis, couve-flor, couve, todas as folhas, todo tomate pode. Sabe uma coisa que eu gosto muito de colocar? Cogumelos. Tem gente que acha que cogumelo é proteína. Gente, cogumelo é praticamente água, tá? Então ele é mais proteico, mas ele não substituiria um bife, tá? Nem um peito de frango. Então ele pode entrar aqui como alimento ilimitado. O que eu fiz? Porque esse material aqui, ele tá traduzido do americano. Então, assim, a gente não tem aqui no Brasil carne de bisão, a gente não consome essas coisas. O peru aqui que ele tá colocando não é o peito de peru, gente. Aquele peito de peru frios, defumado. Não, tá? Aqui tá escrito, não pode proteína processada, tá? Cadê? Onde tá escrito aqui? Qualquer proteína. Cadê? Tem um lugar escrito aqui. Não tá. Mas no americano, se você lê, tá escrito não pode nenhum tipo de. Aqui, achei. Apenas carnes frescas não processadas. Então, não pode blanquê de peru, peito de peru, nada disso que foi transformado em frios. Porque isso daí, esses alimentos, eles têm nitrito, que é uma coisa péssima para o corpo. Depois pesquisem na internet. Nitrito. Tem realçador de sabor, tem glutamato monossódico, tem sal para burro, tá? Então a gente não pode consumir esses frios, tá? O que eu fiz para vocês? Tira um print dessa tela. Que eu coloquei aqui os alimentos brasileiros que a gente pode consumir, tá? Então, ó, na fase 1, peixes, frango, claras. Aí um monte de gente me viu consumindo o ovo inteiro, tá? Eu tenho muita dó de jogar a gema fora. Então, o que eu fiz? Eu equilibrei, eu tirei algumas gorduras que estariam na minha refeição e coloquei a gema, tá?
Se você quiser tirar, o Mark fala que é melhor porque você tem menos gordura ali. Ele não quer gorduras saturadas, tá? Mas eu tenho muita dó de jogar a gema fora, então eu consumo um ovo inteiro, tá? Então, em vez de 2 gemas, eu consumo 2 claras, eu consumo a gema. Aqui tá errado, tá? 2 claras. Olha aqui uma carne que é super magra que eu deixava meus pacientes consumirem. Ops, voltei. Lombinho, tá? O lombo do porco. O patinho, filé. Isso aqui, gente, ele não deixa consumir carne vermelha, tá na primeira fase. Mas se for consumir, prefira o patinho ou filé mignon. As proteínas Fuse, né, que tem whey e caseína, tem uma proteína que os marombeiros adoram, que é a albumina, tá? Que você pode fazer um monte de receita com a albumina, porque ela é a proteína do ovo. Todas as barras de proteína não são bacanas, tá? Porque elas são cheias de porcaria. Normalmente é proteína de soja. Dá uma olhada nos ingredientes dessas barras de proteína. São péssimas, tá? Então, que vocês as 2 únicas que tem no mercado que são boas aqui no Brasil é a Quest Bar e a Bio2 Protein, tá? Não tem mais nenhuma barra de proteína boa. Frutas, tá? Na fase 1, morango, framboesa, blueberry, maracujá, romã, ameixa, pêssego, abacaxi, melão, melancia, kiwi, água de coco natural, tá? No do Mark tem mais, porque ele não... Aqui, o que eu fiz? Eu coloquei as frutas que têm menos carboidrato, tá? Se a gente tá tirando carboidrato, mas sim, poderia manga, banana, mamão, o Mark coloca, tá? O Mark, tanto que ele coloca meia banana, não uma banana inteira nessa fase. E os carboidratos que a gente vai retirar de legumes. Então, abóbora, abobrinha, cenoura e beterraba. São os carboidratos que a gente vai ter nesse período. E gorduras, então não tem bacon, não tem queijo, não tem nada dessas gorduras saturadas, tá? Nem queijo branco, nem cottage. Eu vi o pessoal lá no grupo falando, faz a panqueca com queijo branco. E, não tem tapioca, tá? Na fase 1, nem na fase 2. Por quê? A tapioca, ela é carboidrato de alto índice glicêmico, tá? Eu já falo disso na próxima fase. Mas olha as gorduras. Castanhas. Então, muita gente fica assim, pode castanha na fase 1? Pode, tá escrito nos guides, tá? Se pode castanhas, então amêndoa, castanha do Pará, avelã, nozes, pecan, amendoim, macadâmia, tem até o pistache, que eu não coloquei aqui, tá? Pode, então, as farinhas dessas castanhas, tá? Que são farinhas de gorduras. Farinha de castanhas ou a farinha de coco. E poderia também os leites feitos com essas castanhas. Então, leite de amêndoas, leite de castanha de caju, leite de macadâmia, tá? Leite de coco. Então, também se pode castanhas, pode todas as pastas. Então, pasta de amendoim, pasta de amêndoas, agora tem pasta de macadâmia, tem pasta de tudo quanto é coisa, que eles chamam nos Estados Unidos de peanut butter, né? Então, no nosso material está escrito manteiga de castanhas. Então, o pessoal fica difícil de entender. Tudo isso já está sendo corrigido, tá, gente? O corporativo já está atrás de corrigir todos esses guides. Inclusive, eu já passei para eles essa lista que eu estou mostrando para vocês e eles vão logo lançar os guides com os nossos alimentos. De gorduras boas, óleos, azeite, óleo de coco, óleo de macadâmia, que é um óleo maravilhoso. Ele é mais caro, mas se você puder comprar, ele é riquíssimo em ômega 9, que é o mesmo do azeite. Pode abacate, tá? Então, abacate é uma gordura. Pode as sementes, chia, linhaça, girassol, abóbora e gergelim. E o cacau em pó, tá? Então, o cacau em pó é uma gordura também. Eu não tô falando de chocolate, eu tô falando de cacau mesmo, tá? Se você puder comprar aquele orgânico em pó sem nada, você tá fazendo um benefício enorme para o teu corpo consumindo cacau.
E aqui os alimentos livres que a gente tem, tá? Então, todas as ervas, manjericão, alecrim, salsinha, coentro, sálvia, louro, cúrcuma. Coloquei cúrcuma aqui em negrito porque ela é maravilhosa. Curry, alho, cebola, salsão, gengibre, açafrão, páprica, cravo, canela, anis, cidreira, chá verde, pimentas, erva doce, melissa, camomila. E todos os vegetais em folhas e talos, tá? Rúcula, agrião, vagem, palmito, alface, couve, couve-flor, pepino, espinafre, brócolis, acelga, escarola, cogumelos, cogumelos, assim eu falei, aspargos, berinjela, chuchu. Chuchu é um legume que só tem água dentro, tá? Então não tem quase calorias, poderia com certeza usar. Aí a gente passa, depois da primeira semana, para a fase 2, que é uma fase que você vai queimar. Ela dura 21 dias, queimar, definir e restaurar o seu organismo. Tá? Os alimentos usados é o Fuse e o Shape. Tá? Então, uma cápsula de Shape antes do lanche da manhã ou antes do almoço, uma cápsula de Shape antes do lanche da tarde ou antes do almoço, do jantar, sempre meia hora. Uma cápsula, tá, pessoal? E aí o carboidrato aumenta, mas não existe farinhas neste período, tá? Então, por quê? A gente entrando aqui na questão da tapioca. Quando você refina um carboidrato e transforma ele em farinha, ele perdeu as fibras. Lembra que eu falei que fibra diminui a absorção? Então, se você comer a mandioca cozida cheia de fibras, é uma coisa, é um carboidrato de médio para baixo índice glicêmico, carboidrato complexo. Moe tudo isso, tira todas as fibras e você pega só o amido, que é a tapioca, tá? Que é o polvilho doce, que é a farinha da mandioca. Você tirou todas as fibras, a hora que você comer, você vai absorver isso muito rápido. Então ele vai produzir insulina. E é isso que o Mark não quer, alta produção de insulina. Toda a dieta dele é nessa linha, de você controlar a quantidade de insulina, tá? Então não pode tapioca nessa fase, tá? A tapioca entraria só na fase 3. E aí você começa a fazer exercícios, tá? Aí tem lá o programa de exercício sugerido, mostra para o seu personal, fala que é sugerido, mas que se ele quiser te propor um programa de exercício, ele pode. A nutricionista também, tá, gente? Se vocês quiserem mostrar os produtos, falar, olha, você consegue encaixar isso numa proposta de emagrecimento para mim, os produtos e tal, ela pode também fazer um programa individualizado para você. Tá? Isso é uma coisa que vieram me perguntar muito. Pô, mas o exercício não é individualizado e a dieta não é individualizada. Não, não é. Não dá realmente para fazer individualizado. Tá? É uma sugestão, a nutricionista e o personal pode adaptar isso tudo para o método deles, tá? Aqui, que entrou, né? Então, entra o carboidrato na hora do café da manhã e entra o carboidrato na hora do almoço, tá? Então, vou passar aqui para minha tabela, tá bom? Olá. Proteínas. Entrou mais a carne vermelha agora, todas as proteínas anteriores, mais a carne vermelha, e não entrou peito de peru. Isso daí, na verdade, gente, peito de peru, vocês deveriam banir da alimentação total de vocês, tá? Não serve para muita coisa isso não. Frutas, tá? Então, papaya, banana, uvas, maçã, pera, melancia, goiaba, mexerica, laranja, tá? Então, cadê o mamão? Entrou mamão também. Esqueci de pôr aqui, tá? Mas mamão pode entrar, manga pode entrar, banana pode entrar. Manteve, né, os legumes e aí entrou os grãos, tá? Entrou os amidos, na verdade, tá? Então, grão de bico, lentilha, ervilha, feijão branco, edamame, vocês sabem o que é isso? É aquele negocinho verde que vocês veem no japonês, o pessoal comendo assim, que vai botando na boca e puxando as sementinhas de dentro de uma casquinha. É maravilhoso o edamame. Entrou arroz integral, negro, selvagem, tá? Todas as variações de arroz integral, quinoa, aveia, ou seja, aveia ou farelo de aveia, que pra gente no Brasil é muito confortável consumir o farelo de aveia no café da manhã.
E entrou os tubérculos, mas não a batata normal, tá? Entrou a batata doce, a mandioca e a mandioquinha. E uma coisa muito confortável também para o nosso café da manhã é aquele biscoitinho de arroz. Mas não aquele que tem pozinho de sabor, tá? É aquele que é um arrozinho expandido. Ele é de arroz integral. Você tem umas pequenininhas que são, dá para comer mais ou menos umas 5, 6. Se você for mulher, homem, poderia ser umas 10. Gente, é a mãozinha, tá? É o punho que ele falou. E tem ela grande também, tá? Mas não é aquela que tem açúcar e nem sabor. E a gordura na fase 2 são as mesmas, tá? As castanhas e tal. O tahine pode entrar também, tá? Porque assim, ó, gergelim pode, então o tahine é feito de pasta de gergelim, então também pode. E naquela proporção que ele falou, a mãozinha ou o dedão, tá? Nessa proporção. E a fase 3, que o guide ele já está disponível lá no grupo do Facebook, mas ele ainda não entrou o último suplemento que tem, que é o FIT, tá? Que vai ser lançado aqui no Brasil. Mas podem fazer a fase 3, tá, gente? Não vai brecar porque não tem o FIT ainda. Mas o que acontece nessa fase 3? Mais carboidratos, ainda mantém-se, né, o carboidrato do índice glicêmico baixo, e exercício. E aí você vai ter se acostumado com esse novo estilo de vida. Tudo que a gente faz por 21 dias, a gente consegue permanecer dentro da nossa rotina. Né? Então, existe a mudança do estilo de vida depois que você entra para a fase 3, tá? Coloquei aqui, ó, o que poderia entrar? Aí sim, poderia entrar na fase 3 mais um pouquinho de queijo, tá? Os queijos magros, cottage, minas, ricota, iogurtes. Não gosto de iogurtes com sabor, sabor morango, sabor nanã, porque isso é tudo química. Então, se você quer um iogurte de morango, bata o morango junto e não pega o pronto. E entra aqui a mais, milho verde já tinha, tá? Na outra fase. Mas entra a tapioca. Tapioca, todo mundo gosta, né? O pãozinho integral, pão sem glúten, macarrão integral, macarrão massa sem glúten, cuscuz. Então, na fase 1 e 2, na fase 2, por exemplo, não pode cuscuz, porque cuscuz é de sêmola de trigo, tá? De farinha refinada. O cuscuz que a gente tem aqui no Brasil, que é aquele que tem no Nordeste, que a gente também usa aqui em São Paulo para fazer cuscuz paulista, ele é farinha de milho, mas é farinha, então não pode. Polenta, farofa moderada, né? Se não for aquelas farofas cheias de gordura, poderia entrar uma granola, tá? Barras de cereais saudáveis. Então, muito importante você olhar o rótulo e ver se essa barra de cereal ela não é cheia de açúcar e cheia de porcarias, tá? Eu não gosto de barra de cereal. As gorduras permanecem as mesmas, tá? Então, nos nossos guides tem as receitas, e aí você tá vendo receitas em tudo quanto é lugar. Eu mesma tô fazendo várias receitas que eu posto nas minhas mídias sociais. E aí tem a nossa comunidade, que você pode compartilhar a sua foto de antes e depois. Olha lá, entrem no grupo do Facebook, tá? O próprio Mark, ele responde todas as perguntas nas lives, tem na aba essa parte aqui, ó, de arquivos, tem os guides todos, tem duas folhinhas de perguntas e respostas que ele mesmo respondeu, tá? Então tá tudo acontecendo nesse grupo de Facebook, então entra lá, acompanha várias receitas, você pode tirar suas dúvidas, a galera tá super afinada, respondendo todas as perguntas aí, que as pessoas que estão bem informadas respondendo certinho. Então essa que é a nossa comunidade, que todo mundo pode se apoiar, parabenizar os resultados, né? E você conseguir responder aí algumas dúvidas que você tenha, tá? E, gente, isso